Reforma da Praça da República terá nova pintura da pérgola e fonte. Afonso Macchione comenta sobre suspensão dos direitos políticos. Catanduva conquista primeira colocação em ranking de atenção à saúde primária. Olá, boa noite. Policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem por porte ilegal de armas de fogo, receptação e tráfico de drogas na quarta-feira em Catanduva. De acordo com as informações da PM, durante o patrulhamento, a equipe suspeitou da atitude de um condutor que estava de motocicleta e, na tentativa de abordagem, ele tentou fugir, sendo acompanhado e detido. Com ele foram apreendidas uma arma de fogo e algumas porções de drogas. Ao verificar o veículo, foi apurado que a moto havia sido furtada na cidade de Itajubi. O indivíduo foi apresentado no plantão policial e autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça. E termina no dia 30 deste mês o prazo para jovens se inscreverem no alistamento militar obrigatório. Você, homem que completa 18 anos em 2023, deve se inscrever pelo site alistamento.eb.mil.br. No site você também acompanha sua situação militar, caso já tenha se alistado. E já que o assunto é política, recebemos hoje em nossa bancada, aqui conosco está o ex-prefeito Afonso Macchione Neto, que irá falar com a gente a respeito de seus direitos políticos que estão suspensos. E a Natália vai dar as boas-vindas ao Afonso. Boa noite, Afonso. Seja bem-vindo aqui no nosso Jornal Conecta. É uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e me coloco à vossa disposição. Bom, cabe recurso? Como que está essa questão dos seus direitos que estão aí suspensos? Eu tive os meus direitos políticos suspensos, já deu trânsito em julgado, e também uma multa civil que também deu o trânsito em julgado. Nossos advogados estão recorrendo em função, inclusive, do novo da nova lei de improbidade administrativa. Então, nós estamos aí nessa expectativa. E esse foi um processo, deixa eu falar um pouquinho a respeito dele. Fique à vontade, por favor. Que com relação ao Carnaval de 8, 9, 10 e 11, que nós fizemos aquelas compras na 25 de março e contratamos também, através da Associação dos Artesãos, alguns artesãos para nos ajudar no carro alegórico, nas fantasias, né? E aí o promotor entendeu que não tinha sido feito correto, qual era como ele achava que tinha que ser. Teria que ser uma licitação. Uma licitação só que englobava tudo isso, né? Se nós tivéssemos feito uma licitação só, nós estaríamos pagando muito mais caro, porque nem todas as empresas têm o artesão que você conhece, quem trabalha com isso em Catanduva, por exemplo, né? Como é que chama? Esses aviamentos, que nós compramos para fazer fantasia e ornamentar o carro alegórico, também viria com preço maior, porque a pessoa ia comprar, a empresa iria comprar, muito provavelmente, no mesmo lugar que nós fomos, na 25 de março. Né? Na época, o diretor, então, de compras era o Sidmar Porto. Sidmar Porto, que foi lá com a equipe. E a orientação nossa, que nós havíamos, do jurídico, é que nós poderíamos comprar, e hoje até pode. Na época, era até R$8.000 o valor máximo para um produto e uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu podia comprar R$8.000 de botões, mas eu só podia comprar uma vez, depois eu teria que fazer uma licitação. Hoje, me parece que 14 ou 17 mil, aumentou esse valor. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos comprar os aviamentos, os produtos para fazer as fantasias,
e compramos no limite de 8 mil. Da mesma forma, contratamos artesãos por valor menor que esse, todos com contrato. Então, foi feito tudo muito às claras, né? Mas o promotor não entendeu assim. A gente respeita muito a opinião dele, porque ele realmente deu uma grande contribuição, porque muita coisa se fazia ao longo das administrações de modo inadequado. E nós também entramos no sistema e, eventualmente, alguma coisa aconteceu, como é essa situação mesmo, né? E aí nós perdemos aqui em Catanduva, em primeira instância, a doutora Lígia nos condenou, recorremos. Quando nós fomos recorrer, o nosso advogado era o doutor Armando, que era do PSB, o partido em que eu estava. Então, ele, infelizmente, não sei por que motivo, a gente desconfia, mas não dá para afirmar, ele perdeu o prazo do recurso. E isso matou o processo, porque todas as instâncias que foram recorridas, o pessoal olha primeiro se você entrou no tempo hábil. Caso contrário, Inês é morta. E foi isso que aconteceu. E agora nós estamos recorrendo não do mérito, mas recorrendo dos direitos políticos e recorrendo da multa. Então, vamos aguardar, vamos ver como é que isso vai ser. A multa também é recorrente a isso? Também fui multado por ter feito, segundo o judiciário, uma compra de forma fugindo do regramento. E essa suspensão dos seus direitos políticos estão cassados até que ano? Então, Marco, eu não sei te dizer, mas a pena que havia sido solicitada pelo promotor seria de 5 anos. Agora, eu não sei se isso conta da época ou se conta agora do trânsito julgado. Eu acredito que seja da agora. Porque se for da época, já passou. Já foi expirado, mas eu acho que é de agora, sim. E aí, se essa decisão aí vier e tirar os seus direitos, né, políticos, ano que vem, como que vai ficar a situação? Catanduva quer saber. Eu vou fazer a pergunta aqui, Marcão, de milhões. Afonso Macchione vai ser candidato ano que vem? Já pensou nisso, nessa hipótese? Cá entre nós, pelo fato dele estar recorrendo, eu acho que sinaliza uma pretensão, uma vontade de disputar as eleições. Não, eu estou só recorrendo, Marco, separando as coisas, porque eu me sinto condenado sem ter cometido crime, entendeu? Então, eu preciso limpar essa mácula. Sim. Eu não quero levar isso para frente. Eu quero ser um cidadão com todos os meus direitos, porque eu não cometi um delito. Não teve superfaturamento, não teve enriquecimento ilícito, não teve nada que viesse a me condenar, né, como uma pessoa improba. Então, isso não aconteceu. E como houve também uma readequação da lei, então nós estamos buscando isso. Agora, com relação a sair candidato, eu confesso que eu tenho sido muito assediado pelos principais partidos a nível estadual, né? Os diretórios estaduais têm feito contato, Afonso, mas tem que sair, que não tem Hoje você está sem partido. Eu estou sem partido. Nós fizemos pesquisa e teu nome é viável, mas eu não estou nem um pouco entusiasmado, sinceramente. Não estou nem um pouco entusiasmado. Mas é cedo. Eu sei, mas tudo que aconteceu comigo, principalmente nesse último mandato, foi muito Perdeu dolorido. A vontade. Poxa, eu não cometi nada que pudesse. Me tiraram por uma questão de relacionamento. A Câmara achou que eu não estava me relacionando bem com eles e acharam por bem me tirar. E aí, qual foi o gancho? O gancho foi o transporte coletivo, né? Mas eu não ia deixar as pessoas a pé em pleno 15 de dezembro com o comércio. E até para esclarecer quem está assistindo, Afonso, e essa cassação pela Câmara de Vereadores, ela também o impede de participar da vida política? Não, essa não impede. Quando nós recorremos, né, o juiz diz mais ou menos o seguinte, que o processo é um processo político e foi conduzido regularmente pela Câmara. Então, ele não teria como recompor essa situação, porque foi uma decisão política, não é uma decisão administrativa
por algum outro motivo, né? Então, essa não tem impedido. E hoje você está, inclusive, impedido de votar. Na última eleição, eu estava impedido de votar. Aí eu comentei isso com o nosso advogado, e ele falou, não, mas não deu trânsito em julgado, então ainda você pode votar. E aí, meados de dezembro, já tinha passado a eleição, ele conseguiu restabelecer essa situação. Depois, o processo foi concluído e aí eu fiquei impedido. Bom, acho que a gente também não poderia fugir um pouco do assunto. Você, como prefeito, como já foi prefeito aqui por 2 mandatos, né? Queria que você fizesse uma avaliação de como que você enxerga aí Câmara hoje e Legislativo e Executivo. Até, Natália, emendando, né? Porque você viveu também essa queda de braço com Legislativo e Executivo. E a gente vê que hoje como espectador e com a experiência que você adquiriu nos mandatos que você teve como prefeito, como você acompanha essa briga, inclusive com uma SEI criada. Até mesmo porque... em andamento, inclusive. Até mesmo porque a gente, no ano passado, até no ano passado, estava bem tranquilo, ainda estava a lua de mel, então a gente achava que ia ter, não ia ter essa briga que já se formou novamente, né? Eu acho que ainda tem a lua de mel. Acontece que as pessoas que se sentem prejudicadas com relação à aquisição dos lotes correram atrás dos vereadores. E os vereadores, um grupo deles, pelo menos, ou todos, porque parece que foi aprovado por unanimidade a SEI, sentem-se pressionados para dar uma solução. Então, eles estão buscando isso. Mas a forma como tudo vinha caminhando, eu tenho acompanhado muito à distância, principalmente ouvindo aqui o vosso jornal. Obrigado. Né? Eu sou um ouvinte assíduo. Que é um horário até que me favorece, né? Então, tudo que tinha vindo até agora foi lua de mel, né? Estava tudo muito bem. Agora, algumas rusgas aconteceram. E, no meu caso, à época, uma das coisas... iniciou-se um desconforto porque eu não concordava com o refis. Porque eu achava que o refis não podia ser feito da forma como foi proposto. Aí nós recorremos por um ADIM, acabamos perdendo, enfim, que eu ainda não concordo até hoje. Eu acho que um cidadão que tiver acesso aos 100 maiores devedores do município vão ver que, que o refis não é um negócio que vai beneficiar, muito pelo contrário. Quer dizer, beneficia esses 100 maiores, mas prejudica muito os recursos da prefeitura, no meu modo de ver. Eu acho que um refis cabe, se a lei o permitisse, um refis até R$50 mil, até R$20 mil, sei lá, para beneficiar aquele realmente que não tem condição de pagar. Agora, quem deve milhões, poxa vida, não tem sentido. E são grandes as pessoas que devem. Muito pelo contrário, eles que abrem mão de alguma coisa e pagam o que deve, entendeu? Então, foi aí que eu me debati e tivemos aí um primeiro desconforto, né? Bom, mais alguma pergunta, Marcão? Eu quero fazer mais uma. O Marcão sempre gosta de finalizar. Manda lá. Aproveitar que são raras as vezes que a gente tem essa oportunidade, eu acho até que para esclarecer bastante também a quem assiste o Jornal Conecta, e vamos aproveitar essa oportunidade sim para fazer uma pergunta. O Afonso costuma dizer que ele não é político, mas viveu na vida política. Então a pergunta é exatamente sobre essas peças do tabuleiro, do xadrez que estão sendo mexidas, Afonso. Como é que você viu a mudança do prefeito Padre Oswaldo do PSDB para o PL? É muito difícil a gente comentar, né? Os bastidores nesse nível aí a gente não sabe como tudo aconteceu. O que a gente sente é que o presidente estadual do PSDB, não sei se ainda continua, foi o pivô dessa mudança. Então, até me parece Marcos Vignoli. Me parece que aí faltou alguma, né? Poxa vida, eu sinto tipo uma traição, para não dizer outra palavra. Porque, se você está envolvido num partido de corpo e alma, num cargo elevadíssimo,
Como é que você está articulando no outro? Não é? Então, eu achei isso um pouco um desconforto. Eu vou pedir licença novamente para fazer a saideira. Essa é para encerrar. Afonso, considerando que você tem um processo, um recurso em andamento, caso você seja absolvido, qual seria o seu caminho? Que partido você acha que vai acolhê-lo para as disputas da próxima eleição para prefeito? Marco, tem algumas opções, mas eu não tenho pensado, porque como eu estou impedido, não dá para mim criar expectativa para mim mesmo, né? Então, talvez eu nem me filie mais, Marco. Muito provavelmente eu nem vou me filiar mais, porque se eu não estou entusiasmado para seguir, para que eu vou ter que me filiar e ouvir um monte de conversa, está aqui, está lá, e isso começa a ferver, enfim. Mas tem um prazo para se filiar? Tem um prazo, um período anterior à eleição, né? Encerra-se o prazo, eu não sei te dizer qual é. Dá tempo ainda. Até lá as coisas mudam, a política é muito dinâmica, né? E até lá eu acho que as coisas vão caminhar. Novos nomes também a gente já está ouvindo aqui de candidatos, né, possíveis candidatos aí a prefeito. Natália, olha. Eu já até sei a pergunta que ele vai fazer. Você acabou tocando o dedinho ali no Você fala muito, Natália. Olha, a gente tem que convidá-lo para um podcast. Você abriu agora a possibilidade para mais uma pergunta. Como é que o Afonso vê o número no aumento de cadeiras na Câmara Municipal de 13 para 19 políticos. E também emendando já os salários tanto dos agentes políticos, né, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores? Olha, eu questiono principalmente o salário dos vereadores e do vice-prefeito, né? O vice-prefeito é uma figura que eventualmente não tem uma participação tão ativa, né? No meu caso, por exemplo, a Marta teve porque me tiraram. Mas nos anos anteriores, Simval, Roberto, não tinha necessidade de estar lá tão presente, né? Aumento de 175%. Né? Então eu acho que não seria o caso. Dos vereadores, Marco, eu acho que a gente presta tantos serviços em clube de serviços, em ACE, em Sim Comércio, e que vai lá e você trabalha. Em maçonarias, vai toda semana, né? Então, tudo bem, tem que ter uma ajuda de custo, eu acho, né, para o vereador, mas não vejo que teria que ser um salário desse vulto, mesmo porque a prefeitura não tem condições de arcar com valor. Você fala, não, mas é constitucional o montante que tem que se passar para a Câmara. É inconstitucional, mas também pode ser devolvido para que os munícipes tenham um benefício. Por exemplo, o Ari gastou 4 milhões a mais que o Luiz Pereira. E ninguém falou nada. E os vereadores que estavam lá não sabiam que estava tendo algum gasto exorbitante de 4 milhões de reais. Gente, é 4 milhões de reais na administração do vereador Ari. E os vereadores que estavam lá se calaram, não é? O Pereira devolveu 5 milhões. Foi a partir do Pereira, né, que começou a devolver. O Pereira devolveu, o Gleison devolveu. O Ari acho que devolveu 1 milhão. Bem né? pouco, né? E os outros 4, que é a diferença para o Pereira, ninguém sabe, né? Quer dizer, se fizesse um levantamento aí, e eu não vejo ninguém mexendo nisso, e aí eu questiono os vereadores da época. Se calaram sabendo, ou não estavam percebendo um gasto desse tamanho, né? Pereira devolveu 5. Aí depois, eu não sei, o Gleison parece que devolveu um valor também significativo. Então, esse recurso volta em benefício da população. Não é porque a Câmara tem direito constitucional de 14, 15 milhões que ela tem que gastar. Calma, não é assim. Eu não concordo com isso. Eu acho um absurdo. Eu acho um crime. Tudo bem que os vereadores têm que ter um salário, que também tem uma responsabilidade grande. Não é? Uma campanha é cara. Mas, também quem não tem bala na agulha não se estabeleça, Se você não tem condição de fazer sua própria campanha, o que você quer? Você não tem representatividade, porque você não tendo dinheiro, mas tendo representatividade, você se elege.
Né? Bom, Natália, você pode encerrar porque vai que surge mais uma pergunta. A gente precisa trazê-lo para um podcast, né, Marcão? Sem Aí dúvida. assunto não faltará. Afonso, eu gostaria de agradecê-lo pela sua presença aqui no jornal, né, pelos esclarecimentos. Acho que Catanduva gostaria muito, né, de saber um pouquinho sobre a sua opinião e tá aqui, ó, trouxemos ele. Muito obrigada, viu? E seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Catanduva ficou em primeiro lugar a nível nacional no ranking de desempenho na atenção primária, com pontuação de 9,22, superando outras cidades com porte populacional entre 100 e 200 mil habitantes no estado de São Paulo. Essa avaliação é realizada pelo Ministério da Saúde por meio do programa Previne Brasil, que é o atual modelo de financiamento da atenção primária em nível nacional. De acordo com o programa, quanto maior a nota, maior é o repasse de verba destinado à cidade para fortalecer a atenção primária. Entre os critérios avaliados é o destaque compilado de informações relacionadas aos atendimentos prestados às mulheres, com especial ênfase nas gestantes. E ainda falando sobre saúde, recebemos em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani, com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta. Mais uma vez aqui na quinta-feira com o nosso programa Sua Saúde, Seu Direito. E hoje nós vamos estar respondendo uma pergunta que nos chegou ainda decorrente do programa passado, onde nós falamos sobre a questão de prontuário médico e ficou uma dúvida aí, né, principalmente dos profissionais de saúde, a respeito da obrigatoriedade da entrega do prontuário à autoridade policial. Então, nos chegou uma questão aqui, que eu vou passar a ler. Olha, sou profissional de saúde, tenho obrigação de entregar prontuário médico para a autoridade policial em razão de inquérito policial em curso? Complementando ainda a pergunta, ele diz: caso me negue a entregar o prontuário de saúde, posso ser responsabilizado por obstrução à lei? Bom, como nós já dissemos no programa passado, não há obrigatoriedade. Você, quanto profissional de saúde, não tem que entregar o prontuário, não deve entregar o prontuário médico ou de saúde de terceiros à autoridade policial. Né? Ele ainda põe uma questão aqui, ó, pode ser responsabilizado por obstrução à lei? Não, porque não há lei que obrigue. Ao contrário, existem leis que garantem a não entrega ou o sigilo ou a guarda do prontuário de saúde pelo profissional para a entrega apenas nos casos em que a lei prevê ou que a norma ou a regra prevê, que nós vamos discutir aqui. Tá? Lembrando, recapitulando, que quem tem acesso ao prontuário de saúde? Né? O paciente, o próprio paciente, o seu representante legal ou os seus sucessores, na ordem que a lei estabelece, ou por ordem judicial. Então está aqui, ordem judicial. E no caso de uma ordem judicial, o prontuário deve ser entregue à autoridade judiciária ou ao juiz, encaminhado ao juiz. Então, se você tiver uma ordem judicial para entrega, no caso do prontuário, para uma autoridade policial, eu aconselho que você faça a entrega para o juízo recepciona esse documento e faz a entrega para a autoridade policial, respondendo aqui a questão que nos foi colocada. Tá? A pergunta pode vir, mas por que então só por ordem judicial? Porque a autoridade policial ela não teria uma autoridade no inquérito policial? Veja bem, quando parte por uma autorização ou uma ordem judicial, já foi avaliado pelo juízo, dentro do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a necessidade ou não da entrega desse prontuário, das informações contidas ali. Então, foi realmente amplamente discutido. E a parte que, tanto quem requisita e quanto vai fornecer os dados, que no caso é o paciente, ele já teve a oportunidade de se manifestar, contrário ou não. Então, já foi discutida essa questão. E para resguardar futuros direitos ou ações que o profissional de saúde possa vir a responder, que ele faça isso somente com determinação judicial.
ok? Vamos lá. Discorrendo ainda mais sobre esse assunto, eu disse da questão legal, nós primeiro temos que ter um Código de Ética Médica, Resolução 2217, que foi alterada pelas resoluções 2222 e 2226. O que ela nos diz? Artigo 89 do Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Artigo 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, excesso para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Então, existe aqui no Código 89, no artigo 89, já uma questão da ordem judicial. Parágrafo 1º. Quando requisitado judicialmente, novamente o termo, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Ok? Parágrafo 2º. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Então, aqui traz o parágrafo 2º, que você pode utilizar o prontuário do paciente na sua defesa, porém, com sigilo das informações somente para o juízo. Então, tem uma excepcionalidade aqui. Via de regra, só com a ordem judicial para terceiros. Ok? Na questão penal, o que nos traz o Código Penal? O artigo 153. Não diretamente a questão de prontuário, mas a questão de informações. Olha, artigo 153. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de quem é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Aí no final da explicação eu vou mostrar qual é o tipo de dano que pode ocorrer. Tá? Então existe previsão penal na disponibilização de informações de terceiros. Artigo 154. Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de quem tem ciência em razão da defunção, ministério, ofício ou profissão. Aqui entra a questão do profissional de saúde. E cuja revelação possa produzir dano a outrem, sempre causando dano a um terceiro. Artigo 325. Revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a sua revelação. Então, todos esses artigos nos remetem à questão da responsabilidade criminal da divulgação de informações de terceiros sem justa causa ou, como eu disse aqui, sem a questão da ordem judicial, que é uma determinação judicial. Também é importante nós dizermos aqui que vem corroborar com toda essa proteção a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei relativamente recente, né, entrou em 2018, uma parte dela depois em 2021, e ela diz também a questão de dados sensíveis. Né? Tem dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e aí nos dados pessoais sensíveis que entra a questão de saúde. Então eu vou ler o artigo, né, o inciso 2º, que nos traz essa identificação. Artigo 5º, inciso 2º, dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Presta atenção. Dado referente à saúde ou à vida sexual ou dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Aqui dá até um pouco mais de amplitude. A gente fala da questão do dado de saúde, e dados, geralmente, a gente reporta mais a questão médica, do prontuário médico é o mais comum. Porém, a gente tem dados aqui, dado genético ou biométrico. Um dado genético ou um dado à saúde, uma questão de exames laboratoriais, né? Uma análise genética, enfim, é um pouco mais amplo que isso. Então, atinge todos os profissionais que, de uma maneira ou de outra, cuidam da questão de saúde. Ok? Uma informação também importante, aí cabe mais a questão para os profissionais de saúde, hospitais, estabelecimentos de saúde, clínicas, enfim. Né? Na própria lei da LGPD, artigo 52, inciso 2º, traz a questão da sanção. Então, preste atenção. A divulgação do dado sensível, do tratamento de um dado pessoal sensível de forma ilícita, causa o quê? Multa simples,
de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado. Se for uma empresa estrangeira que estiver no Brasil sediada, é 2% do seu faturamento global. Né? E de um outro estabelecimento nacional também, do faturamento global, tá? Do seu último exercício, excluído os tributos e tal. Limitado, mas tem um limite de 50 milhões de reais. Então, vocês vejam que a sanção ela é muito pesada, os valores são exorbitantes, porque há um grande cuidado na questão da proteção dos dados, né? A proteção dessas informações pessoais, aí, principalmente as questões sensíveis que é o que nós estamos tratando aqui. Okay? Então, há essa questão normativa, né? Podemos colocar administrativa do CFM, tem algumas questões criminais e também de proteção da LGPD. E aí, qual é a implicação da divulgação de uma informação de um dado pessoal sensível, né? Então, eu disse, abrangendo não só a questão médica, tá? Você pode toda a área de saúde, né? Então, um exemplo que a gente costuma dar para que fique muito claro isso. Então, imaginemos que você fez um exame para detectar uma possível gravidez, ok? E de fato, constate que você tem né, a mulher esteja grávida. É uma informação de saúde, uma informação pessoal e sensível, né? Essa informação, se caso ela for disponibilizado de uma maneira ilícita, o que é a maneira ilícita? Sem o seu conhecimento. Então, vamos ver. Acontece muito no passado, hoje menos. Empresas que costumam comercializar produtos para recém-nascidos, ela vai até um laboratório, pede lá todos os exames de mulheres que deram uma gravidez positiva, pega os dados, endereço e começa a enviar propagandas de roupa de nenê, berço, enfim, outras coisas. Ou seja, você teve uma informação sua disponibilizada para um terceiro, sem a sua autorização, com finalidade comercial. Acontece? Nós temos casos, sim. Né? Outra, você pode ter um problema de contratação, de você ser contratada por um emprego. Né? De repente, empresas buscam essas informações em laboratórios de análises clínicas e você está com uma proposta ali de emprego, buscando um emprego, e se essa empresa tiver a informação de que você esteja grávida, ou mesmo que não esteja, mas que você fez um exame para a gravidez, ela pode imaginar, essa pessoa está pretendendo engravidar, não vou contratá-la porque pode me trazer qualquer tipo de problema. Então, isso é uma possibilidade, por isso que os dados devem ser protegidos. Tá? Um pouco mais complicado que isso, vamos imaginar exames oncológicos, né, para detecção de câncer. Né? Então, vamos imaginar que você esteja fazendo um exame, não precisa nem ser diagnosticado, e essa informação cai aí para seguradoras, e você está pleiteando um seguro. Essa informação pode fazer com que a seguradora ela não aceite a sua apólice, aceite sua proposta de seguro. Por quê? Porque você pode ter um problema oncológico futuro e a probabilidade de ela ter que pagar um seguro vai ser maior. Pode acontecer. Né? Você pleitear no financiamento, a pessoa, né, a financeira, sabendo da informação que você tem provavelmente um problema oncológico, um problema de câncer, ela pode negar o financiamento, por quê? Você pode ter complicações. Né? Planos de saúde, muito importante. Então, você está querendo fazer um plano de saúde, de repente, a informação do seu dado sensível de saúde sai para o plano, né, que você está fazendo exames oncológicos, você pode ter um problema oncológico, mesmo que você não saiba, mas ela detendo essa informação, ela pode negar o seu plano de saúde. Veja que tudo isso que eu estou dizendo acontece de uma maneira ilícita, não de uma maneira velada, de uma maneira não clara, né? Mas é assim, uma informação de um lado e você tendo um direito ou tendo uma pretensão negada do outro em função de um vazamento de uma informação de dados. Por isso a questão do prontuário médico e do prontuário de saúde é muito importante. Okay? Então nós complementamos essa informação do programa passado em função do questionamento que nos chegou aqui. Ok? Lembrando que estamos aguardando a sua pergunta, estamos aguardando os temas para os nossos novos programas e você pode fazê-lo
através das redes sociais, Facebook e Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, ou pelo WhatsApp do Conecta, que é o 17 99248 9494. E antes de terminar aqui o jornal, temos 2 convites a fazer para você aí que está nos assistindo na mesa, Marcão. Exatamente isso, Natália. Logo após o jornal, nós teremos o Conecta Cast, né? O convidado é bastante especial porque hoje ele vai ser o entrevistado e estará também inaugurando a sua pizzaria A Toscana. O endereço, para quem quiser comparecer, é Rua Pernambuco 450. Eu espero você lá. Então, às 20 horas começa o Conecta Cast com Christian Ferreira e logo após estaremos lá na pizzaria A Toscana. Nós aqui do Conecta, né, Marcão? Nós aqui do Conecta também desejamos muita boa sorte e muito sucesso ao casal, ao Christian e também à Fabrícia. E vamos lá comemorar. Opa, fazer um brinde e comemorar, desejando a ele pessoalmente todo o sucesso do mundo. E aí você também aí de casa que está nos assistindo é nosso convidado especial. Uma boa noite a todos. Boa e noite. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.